Então, aqui está funcionando e microfone aberto. Então, tá, bom dia, pessoal. Obrigada pela presença de vocês, é muito bom. Esse horário da manhã também está sendo bem gostoso para a gente começar esse dia em um momento de unicidade, de estudo. E nós vamos hoje continuar nosso estudo da canção da oração, que a gente está estudando a primeira parte, que é sobre a própria oração. A segunda e a terceira parte são perdão e cura, mas na oração a gente já teve semana passada o que é a oração verdadeira, e hoje nós vamos falar especificamente, então, Jesus, didaticamente falando, ele compara a oração a uma escada, a degraus, que o primeiro degrau é a visão do mundo, a visão geral, o que a gente vem a ser aqui de um modo como o mundo, de um modo geral, se entende. E aí ele coloca em forma de 3 degraus, 3 grandes níveis. Até nisso Jesus simplifica, ele não bota muita divisão, não. Coloca em 3 grandes grupos a oração para nós entendermos como que ela cresce e como que ela abrange cada vez mais, como que ela fica mais pura, mais santificada, até se fundir com a própria vontade de Deus, até voltar a ser o que ela era no céu, que é a completa comunicação com Deus. Ela se funde com Deus no final. E Jesus explica isso didaticamente, não é para vamos dizer assim, fazer com que a gente pense que quem está lá no começo seja menos do que quem está um pouco acima, mas para nós sabermos por onde trilharmos o caminho. É a escada que ele subiu, que todos vão subir, até mesmo porque a oração, ela não é aquilo que nós falamos, não é aquilo que expressamos, é nossos desejos por detrás do que falamos que nos motivam a nós nos expressar, a nós falarmos. Então, é a própria vida nossa, a nossa experiência de vida é uma oração. Então, para nós começar sobre a parte 2, escada da oração, lá na página 3, nós vamos fazer aquele instante de aquietamento e de entrega do nosso pensamento ao Espírito Santo, sentindo-se unido a Jesus, porque ele tem uma vontade pura, ele não tem mais confusão de níveis entre duas vontades, por isso que nós podemos nos unir a ele, dar a mão a ele, para entregarmos o nosso propósito de aprender ao Espírito Santo. E certamente Jesus é grato por essa dádiva, grato por nós irmos a ele e permitirmos a sua ajuda nessa entrega do nosso aparelho de aprendizagem, da nossa capacidade de aprender ao Espírito Santo. Sentindo-se assim, numa única vontade de aprendizagem, nós vamos começar então agora o nosso estudo, a nossa leitura comentada sobre, como eu estava falando, a escada da oração. Nessa segunda sessão, Jesus descreve de um modo geral esses 3 degraus, e depois, nas próximas 3 sessões, ele ainda descreve cada degrau, ou seja, cada mudança de degrau especificamente, para a gente vir a compreender bem, para fazer mais proveito dessa nossa oração, porque afinal todos oram todos oram o tempo todo, então vamos fazer isso da maneira mais útil a nós mesmos. E Jesus começa então falando da oração em si, que a oração ela não tem começo nem tem fim. É uma parte da vida.
mas ela de fato muda em sua forma e cresce com o aprendizado até atingir o seu estado além da forma e se fundir na total comunicação com Deus. Então, se a oração ela não tem começo e não tem fim, ela na verdade ela é da mente, porque o que é antes do nosso nascimento e continua sendo depois da morte, estou falando físico, a nossa mente, que é atemporal. Ela, a nossa mente, o nosso ser real, ele é antes de nós pensarmos que estamos dentro de um corpo. E a oração também, ela é da mente. Essa vontade da mente é a oração. Por isso que ela é ininterrupta. Ela acontece o tempo todo. E ela acontece antes e continua depois da nossa experiência física, dessa sala de aula que nós temos dentro de um corpo. Mas enquanto estamos na sala de aula, nós vamos aprender a fazer uma oração com interesses voltados à nossa paz, porque pelo ego a oração é por separação, é por ser um ser separado de Deus. Mas na nossa realidade, o nosso ser, ele quer uma oração que se esteja ciente novamente da unidade com Deus, da unicidade com Deus. Então, na sua forma suplicante, então na sua forma física aqui, a oração ela não precisa fazer e muitas vezes não faz qualquer apelo a Deus, nem envolve qualquer crença nele. Nesses níveis, a oração é meramente um querer nascido do senso de escassez e falta. Então, na nossa oração no céu, de plena unicidade, quando entrou aquele diminuto e louco pensamento de como seria fazer um reino além de Deus para oferecer a Deus, isso foi uma oração por separação já. E pela nossa decisão de continuar com esse pensamento separado, que nós viemos a nos identificar aqui, a nossa mente ela entrou em escassez. Então agora a nossa oração ela parte da escassez e da falta. Por isso que ela é suplicante aqui no nível físico. Ela é reparadora. Ela não é o que ela vai vir a ser e o que ela já foi e o que ela na realidade nunca deixou de ser. Mas nós não estamos cientes. Nós estamos sonhando com um tipo de oração por separação. Em essas formas de oração, ou pedidos nascidos da necessidade, sempre envolvem sentimentos de fraqueza e inadequação e nunca poderiam ser feitos por um filho de Deus que sabe quem ele é. Então, quando nós perdemos a memória de quem nós somos por escolher a separação, esquecemos a nossa realidade de Deus. Por termos esquecido isso, a nossa oração também, ela se mudou, ela se modificou. Ela se ajeita dentro dessa nova crença. E essa crença é cheia de faltas e de escassez, e a oração tenta suprir isso. Portanto, ninguém que esteja certo da sua identidade poderia orar dessa forma. Contudo, também é verdade que pessoa alguma que esteja incerta da sua identidade pode evitar orar dessa forma, dessa maneira. Então, Jesus está nos esclarecendo isso, que essa oração é por escassez, para a gente compreender isso. Não é para aumentar a culpa, é para nós compreender que enquanto nós não soubermos de fato quem que nós somos em Deus, a nossa realidade em Deus, a nossa oração vai ser para suprir faltas. E é impossível não ser assim. Mas é possível crescer na oração, por isso que estamos aprendendo. E a oração é tão contínua quanto a vida, todas as pessoas oram sem cessar. Isso aqui é uma frase também na Bíblia que diz: orai sem cessar.
Mas, na verdade, todos oram sem cessar. Porque oração não é aquela coisa que eu falo quando eu junto em pensamentos e junto minhas mãos ou dobro o joelho. Isso é só uma forma de eu expressar a minha oração. A minha oração acontece caso esteja dormindo ou acordada. Todos os meus desejos são uma oração. Por isso que todos oram sem cessar. Pede e terás recebido, pois terás estabelecido o que é que tu queres. Então, a oração por separação, cada vez que eu quero alguma coisa externa ou alguma coisa limitada, eu estou me limitando. A minha oração é por limitação. E eu recebo porque eu assim o quis. E a minha vontade, ela é sacra, ela é imutável. A minha vontade, a nossa vontade, ela nos foi dada por Deus. E ela não pode ser modificada nem mesmo por Deus. Por isso que nós podemos pensar separação e para nós fazer com que para nós pareça real a separação. Deus não pode interferir nisso. Então, a vontade, ela pode ser modificada aqui, mas ela sempre é o que ela é no momento. E a oração, então, é essa vontade. Também é possível atingir uma forma mais elevada de pedir por necessidade, pois nesse mundo a oração é reparadora. E, consequentemente, níveis de aprendizado não podem deixar de existir. Então, no mundo de falta, a oração ela precisa reparar essa falta. Então, e para reparar, ela precisa crescer, por isso que ela pode ir se modificando, se elevando. E aqui o pedido pode ser endereçado a Deus e podemos acreditar nisso com honestidade, apesar de ainda não termos a compreensão. Então, aqui a gente começa a ter uma oração já um pouco mais elevada, não só dentro do sonho do mundo. A gente já começa a se questionar, deve haver alguma coisa diferente, deve haver algo a mais do que apenas meus olhos e ouvidos estão me testemunhando. Então, a nossa oração ela começa a ver que o invisível também existe, já é uma abertura. Um senso vago e usualmente instável de identificação foi atingido, mas tende a ser obscurecido por um senso de pecado profundamente enraizado. Isso aqui acontece, por exemplo, na religião. Ela já tem um senso a mais de que o mundo não é só um mundo, que existe algo a mais, existe Deus. Mas ela ainda, vamos dizer assim, ela se limita por causa do senso do pecado. Então, quando ela percebe que Deus é algo a mais do mundo, ela se sente culpada por ter estado aqui no mundo. Então, ela acredita no pecado. E isso, então, limita aquela oração que poderia rapidamente elevar-se. Ela atingiu já um primeiro estágio a mais, mas se limita e ela não consegue ir adiante devido à própria crença de que esse ser agora é faltoso, ele precisa ser punido, é o senso do pecado. Nesse nível, é possível continuarmos a pedir as coisas desse mundo sob várias formas, e também é possível pedir dádivas tais como a honestidade ou a bondade, e particularmente o perdão para muitas fontes de culpa que inevitavelmente são a base subjacente de qualquer oração feita por necessidade. Sem culpa não há escassez. Aqueles que não têm pecado não têm necessidades. Então, a culpa é o grande alimento do ego. A culpa é que nos mantém presos aqui, é que mantém a nossa oração nesse nível mais baixo. Então, se nós pedirmos por condições de serem desfeitos algumas coisas que nos trazem culpa, isso já permite uma oração mais elevada.
porque uma mente, como ele diz, uma mente sem culpa, ela não pode acreditar em escassez. Uma mente sem culpa, ela necessariamente se lembra de quem ela é em Deus, porque é a culpa que é o obstáculo que obstrui a consciência de Deus na nossa mente. Nesse nível, encontra-se aquela curiosa contradição em termos conhecida como orar pelos seus inimigos. Isso também é uma orientação que está na Bíblia, que as igrejas, então, nesse nível que a pessoa já sente algo a mais além do físico, e acreditam que nós devemos orar pelos inimigos. O consenso normal da humanidade é punir o inimigo, bani-lo, eliminá-lo. E então vem um senso de que nós devemos orar pelos inimigos. E Jesus chama isso de contradição e vai explicar então agora por quê. A contradição não está nas palavras em si mesmas, está na forma como são usualmente interpretadas. Enquanto acreditares que tens inimigos, terás limitado a oração às leis desse mundo e terás também limitado a tua capacidade de receber e de aceitar as mesmas margens estreitas. Então, se eu tiver um inimigo, na verdade a minha oração é por separação, porque se ele é meu inimigo, eu não o conheço, ele não faz parte de mim. Isso faz com que ele consiga ser meu inimigo, porque ele não fazer parte de mim. Mas se eu tenho algo separado de mim, a minha oração ela está no mesmo canal estreito. Eu estou tão separada quanto ele. Então, por isso que seria estranho orar por inimigos. E, no entanto, se tens inimigos, tens necessidade da oração, de fato, grande necessidade. Então, se eu vejo alguém separado, realmente preciso mais do que nunca da oração. O que essa frase realmente significa? Ora por ti mesmo, para que possas não mais buscar aprisionar o Cristo e, através disso, perder o reconhecimento da tua própria identidade. Não sejas um traidor para ninguém, ou terás sido traiçoeiro para contigo mesmo. Então, ora para ver o Cristo naquele ser que os teus olhos e ouvidos mostraram como um inimigo. Veja além daquilo que o ego está te mostrando. Veja o Cristo que está por detrás, porque daí você não é um traidor ao Cristo e você não está traindo nem a si mesmo e nem a ele. Um inimigo, ele é o símbolo do Cristo aprisionado. Então, quando nós não vemos o Cristo, quando nós aprisionamos um pedaço do ser do Cristo, um pedaço da mente santa de Deus, quando nós a aprisionamos numa cerca fora de nós mesmos, ela se torna nossa inimiga. Então, por isso que um inimigo é um símbolo de um Cristo aprisionado. E quem poderia ser ele, senão o teu próprio ser? Então, se esse inimigo é o Cristo, mas eu também sou o Cristo, então ele, na verdade, ele é meu próprio ser, ele sou eu. Assim sendo, orar pelos teus inimigos vem a ser uma oração pela tua própria liberdade. Então, eu orar pelo inimigo, na verdade, é uma oração por mim mesmo, porque ele sou eu. Agora, ela já não é mais uma contradição em termos. Isso veio a ser uma afirmação da unidade de Cristo e um reconhecimento da sua impecabilidade. E agora a oração passou a ser santa, pois reconhece o Filho de Deus assim como ele foi criado. Então, na verdade, é isso que Jesus quis dizer lá na Bíblia: orai pelos vossos inimigos. E que as pessoas não estavam ainda prontos para terem essa compreensão de que, na verdade, orar pelo inimigo
É uma oração por libertação, por ver o Cristo nele, para que assim eu saiba que eu ainda sou o Cristo, o Filho amado de Deus. Então é uma oração por mim mesma, é uma oração por libertação a mim mesma. E por isso que esse tipo de oração, orar pelo inimigo, nesse sentido, quando feito nesse sentido de liberação, essa oração é santa e ela reconhece o próprio Deus no seu Filho. Não te deixes jamais esquecer que a oração em qualquer nível é sempre por ti mesmo. Mesmo na oração mais baixa, aquela que pede para ser separado, na verdade o que eu estou pedindo aos outros e a mim sempre é só para mim. Se te unes a qualquer um em oração, fazes com que esse seja parte de ti. Então, se eu vejo na minha oração é reconhecer o Cristo na outra pessoa, essa pessoa passa a ser parte de mim. O inimigo és tu, assim como o Cristo. Portanto, antes que possa vir a ser santa, a oração passa a ser uma escolha. Eu escolho se eu quero ver um inimigo separado ou se eu quero ver o Cristo. Então, a minha oração é essa escolha. Tu não escolhes por nenhum outro. Podes apenas escolher por ti mesmo. Ora verdadeiramente pelos teus inimigos, pois nisso está a tua salvação. Perdoa-os pelos teus pecados e de fato serás perdoado. Então, assim como ver com o outro, assim será para mim. Se eu perdoar aquele que eu vejo lá fora, eu mesmo estou me perdoando. Porque, como falou antes, o nosso único problema é a culpa na nossa mente. E eu perdoar aquilo que eu vejo lá fora, a culpa que eu vejo lá fora, eu estou desfazendo ela em mim, porque não existe nada lá fora. Ela ainda está em mim, apenas representada lá fora. A oração é uma escada que chega até o céu. No topo há uma transformação que se parece muito com a tua, pois a oração é parte de ti. As coisas da terra são deixadas para trás e não são mais lembradas, porque eram só sonhos, não eram a realidade. Quando chegamos ao céu, a consciência nossa ao céu, nós simplesmente deixamos para trás esse sonho. Não se pede nada, pois nada está faltando. A identidade em Cristo é plenamente reconhecida, está definida para sempre, além de qualquer mudança e incorruptível, né? Tal qual a condição do Cristo no céu. A luz não mais vacila e nunca se apagará. Agora, sem qualquer tipo de necessidade, e moldada para sempre na pura impecabilidade que é a dádiva de Deus para ti, seu filho, a oração pode mais uma vez vir a ser aquilo que deve ser. Pois agora ela se ergue como uma canção de agradecimento ao teu Criador, que é cantada sem palavras, ou pensamentos, ou desejos vãos, agora absolutamente sem qualquer necessidades. Assim ela se estende como deve ser. E por essa dádiva, o próprio Deus dá graças. Então, nesse último nível, quando a oração se transforma em dualidade, que ela é aqui, para pura não dualidade, quando ela passou todos os estágios de dualidade, de semi-dualidade, de não dualidade, de pura não dualidade, como está no desaparecimento do universo, a oração passa a ser novamente o que ela nunca deixou de ser, a completa comunicação com Deus. E aí ela é uma canção de graças que é feita pela vida, ela não é falada, ela não é pensada, ela simplesmente é o próprio estado de vida nosso, é o estado de graça. Isso a gente só vai compreender quando a nossa mente voltar a lembrar-se quem ela é. Jesus apenas descreve
o mais próximo possível para nós que ainda estamos na dualidade, para a gente saber aonde chegar, que é isso, que é de lá que nós sonhamos que estamos separados e é para lá que vamos despertar. E nós temos então agora, nos próximos 3 tópicos, como eu disse, Jesus vai descrever mais especificamente, então, esses degraus. E ele começa com, aqui na sessão 3, que nós podemos fazer hoje ainda, que é orar pelos outros. Então, no primeiro degrau, eu me vejo eu e os outros. Então, a oração pelos outros. Nós dissemos que a oração é sempre por ti mesmo. E isso é assim, né? Então, mesmo que eu a faça pelo meu inimigo, por outra pessoa, na verdade, eu estou fazendo ela por mim mesma. Por que então deverias orar pelos outros, seja qual for a razão? E se devesses, como deverias fazê-lo? Orar pelos outros, se corretamente compreendido, vem a ser um meio de retirar as tuas projeções de culpa de cima do teu irmão, capacitando-te a reconhecer que não é ele que está te ferindo. Como a gente viu há pouco, orar pelo inimigo, não é o inimigo que está me ferindo, é o meu acordo secreto, a minha projeção sobre um Filho Santo de Deus, que ele concordou a meu pedido para fazer a mim. Então, é o meu pedido que está me ferindo, não é ele. Então, por isso que a oração pelos outros é por liberação. O pensamento venenoso que te diz que ele é o teu inimigo, a tua contraparte má, o teu castigo merecido, tem que ser abandonado antes que tu possas ser salvo da culpa. Para isso, o meio é a oração, que com poder crescente e metas ascendentes, até que ela chegue até mesmo a Deus. Então, a forma de oração é a nossa forma de salvação. Então, nós temos que abandonar aqueles pensamentos venenosos que mantêm a crença na culpa. Isso precisa ser desfeito. A culpa tem que ser desfeita na nossa mente. E a oração tem esse poder. Quando a meta da oração é desfazer a culpa em nossa mente. As formas iniciais da oração, nos primeiros degraus da escada, não estarão livres da inveja e da malícia. Aqui no mundo, nós somos duais e é óbvio que, por mais bem intencionados que digamos que somos, ainda estamos contaminados com inveja, com malícia. Elas clamam por vingança e não por amor. Também não vem de alguém que compreende que são apelos para a morte causados pelo medo, feitos por aqueles que valorizam a culpa. Elas clamam por um Deus vingador e é ele que parece responder-lhes. E isso a gente vê o tempo todo, as pessoas dizendo, a justiça humana falha, mas Deus não falhará. O que nós aqui, ele pode se escapar, mas da ira de Deus não se escapará. Então, são formas de oração por vingança, por separação, e nós mesmos não nos livramos. Isso só mantém a culpa exatamente no seu lugar. Não é possível que aquele que pede o inferno para um outro... O que me veio também foi esse que está muito, né, nessa mente separada, é a ideia de que quando a gente ora, vem muito essa questão da superioridade ou de uma inferioridade, que é justamente esse raciocínio do ego. Então, muitas vezes a gente está orando pelo outro e está muito escondido ali um pensamentozinho de superioridade, que me veio foi com essa questão da inveja e da malícia, que clamam por vingança. Então, a gente está se vendo, às vezes, numa condição melhor do que o outro. Deixa eu orar por você, né? O outro, digamos, está doente e você não está. Aí você começa a orar
mas no fundo é uma malícia que está ali, é para preservar a ideia da separação, né? Que eu sou melhor do que o outro, porque eu não estou tão ferrado aparentemente quanto o outro. Então, deixa eu orar por você, ou seja, é essa ideia da separação que eu sinto que fica muito subjacente quando a gente vai fazer uma oração, né, pelo outro. E é um descondicionamento, né, profundo para a gente ir olhando com sinceridade para tudo isso que vem à tona, né, muitas vezes na gente, que é essa malícia, que essas camadas, né, de culpa, na verdade. Não sei, eu sinto assim, tá certo, Lívia? Perfeito, perfeito. As próprias doações também são assim. Eu dou não porque todos estão em abundância e não falta ninguém. Eu dou porque eu tenho mais. E eu não quero ser alguém que tem menos, então eu vou ser bonzinho para nunca me faltar. Mas Sim. por detrás disso a oração é por falta. Então isso também é essa oração para ajudar o outro, porque eu estou melhor. É perfeito. É desse nível de oração que ele está falando aqui, o nível mais baixo da oração. Todo Sim. cheio de desigualdade. Porque o ego, ele nunca vê alguém igual a nós, sempre ou acima ou abaixo. Assim como o ego não tem um real agora, ele tem ou passado ou futuro, né? O agora dele é só esse trampolim entre os dois. Então, assim, nos níveis dele também, eu sou sempre único, ou está acima ou abaixo. E isso ou estou com inveja de quem está acima, ou com malícia porque ele está abaixo, mas eu me sinto superior. Perfeito. Então, esta é a oração normal do mundo, é o nível mais baixo. É aqui que a oração se inicia. Aqui que a escada inicia. Esse é o fundo do poço. É Perfeito, daqui que ela parte. perfeito, Lívia. Gratidão. Continuando aqui, né, que a oração clama por vingança. E também não pode vir de alguém que compreende que são apelos para a morte causados por medo, feito por aqueles que valorizam a culpa. Elas clamam por um Deus vingador e é ele que parece responder-lhes. Aqui a gente também já viu. Não é possível que aquele que pede o inferno para um outro possa ele mesmo escapar do próprio pedido. Então, isso nós temos que também saber por que a oração que não está livre de pedir separação para o outro, na verdade, ela é uma faca de dois gumes nesse sentido, porque aquilo que eu peço para o outro vira-se contra mim. Só aqueles que estão no inferno podem pedir o inferno para o outro. Aqueles que foram perdoados e que aceitaram o próprio perdão nunca poderiam fazer uma oração como essa. Então, só a culpa é que justifica que a gente fique nesse nível. A culpa da mente, ela enlouquece a mente. E uma mente enlouquecida, ela pode orar desse jeito sim. Uma mente sã jamais faria isso. Mas a mente enlouquecida pela culpa, ela faz isso assim mesma. Ela ora dessa forma. Esses dias eu escutei uma notícia em meio, uma coisa de um pastor Maria que Emília, disse. não tô entendendo o áudio, ele tá. Deixa eu ver se. Esses dias eu escutei uma notícia, ouvi uma fala de um pastor que falou que estava Eu não estou orando. compreendendo. Alguém Está tá cortando o entendendo? áudio, Maria. Eu vou escrever. De repente quiser escrever, porque o áudio não tava duplo, não estava conseguindo ouvi-lo. Quiser escrever no chat. Então, enquanto ela coloca isso, vamos continuar então aqui. Então, nesse nível que nós estamos falando dessa oração reparadora, nesse nível que, na verdade, a nossa oração é por aprisionamento e não por liberação, a meta do aprendizado tem que ser o reconhecimento de que a oração trará uma resposta apenas na forma na qual ela foi feita.
Isto é suficiente. Daqui para frente será fácil subir os degraus para os próximos níveis. Então, o que nós temos que reconhecer nessa oração tão baixa, nessa oração por aprisionamento, que nossa oração sempre é atendida. Se eu pedir aprisionamento, é aprisionamento que a minha mente vai ter. Então, só isso, a oração sempre é atendida. Isso não significa que agora, aqui dentro do físico, eu tenho um pensamento, eu estou com raiva de alguém, eu digo, tomara que essa pessoa morra. E amanhã depois ela sai de carro, dá um acidente e ela morre. E eu me sinto toda cheia de culpa, porque eu digo, nossa, fui eu que desejei, fui eu que a matei. Não é nesse sentido que a oração é atendida. A oração não atende as minhas palavras. Não é porque eu falei tomara que ele morra que o acidente aconteceu. O que a oração atende é o meu desejo de ser separado dele. Então, a coisa global. Então, isso que nós precisamos compreender nesse nível mais baixo. Só isso. Não é as palavras, não é especificamente o que, mas o desejo por detrás. O desejo de ser especial, de ser único, de ser separado dos outros. Isso a oração nesse nível alcança. Deixa eu ver aqui da Maria Emília. Eu li uma notícia de um pastor que falou que iria orar pela morte de um ator comediante. Me dei conta da insanidade e pedi perdão por ler a notícia. E isso justifica a culpa. Na verdade, o nível de oração dele, né? É um nível de oração que ainda vê o outro separado, por mais que ela já tem tons de beneficência junto, mas ainda está contaminada com a ideia de separação. Ela ainda veio a partir de um senso de culpa. E quando a gente critica isso no outro, a gente está se igualando, quando isso nos faz sentir mal. E quando a gente se dá por conta que, na verdade, é minha culpa que fez com que eu me sentisse mal, a gente libera eles do julgamento, porque eles, na verdade, ainda são o Cristo, e assim a gente extingue a culpa dentro de nós. Esse é o poder da oração. Então, falando aqui, né, o primeiro reconhecimento que nós precisamos ter dentro do primeiro nível de oração é que sempre é atendido conforme eu peço. Não especificamente conforme eu peço, mas o grande conjunto do que eu estou pedindo. E eu sempre estou pedindo ou por unicidade ou por separação. E nesse nível mais baixo, a oração é por separação. E a nossa mente continua separada, porque ela foi atendida nesse pedido. E agora começa a subida, né? A subida que se segue começa com isso. Isso aqui é a primeira mudança da oração. O que eu pedi para o meu irmão não é o que eu quero para mim. Assim fiz dele um inimigo. Então, quando eu reconheço que na minha oração eu pedi algo diferente para ele do que para mim mesma, isso é a primeira mudança da oração. Eu me dei por conta disso. E é por isso que eu fiz dele um inimigo. Não é que ele veio já pronto por Deus para ser o meu inimigo. Deus não criou um inimigo para mim. Eu fiz dele um inimigo pelo fato de ter pedido uma coisa diferente para ele do que para mim. Porque é óbvio que se duas pessoas ou dois seres têm coisas diferentes, a inimizade está colocada, porque aquilo que um tem está faltando no outro, e aquilo que o outro tem está faltando neste. Então, é por isso que se tem inimigos, quando se ora por coisas separadas, algo exclusivo para mim e não a mesma coisa para o outro. Então, dar-se conta disso. Quando isso faz sentido, que eu criei um inimigo, esta é a primeira mudança na minha mente, na mente atemporal, ou seja, na oração.
a primeira mudança da oração. Nós vamos ver 3 grandes mudanças. Esta é a primeira. Está claro que esse degrau não pode ser atingido por qualquer pessoa que não veja nenhum valor ou vantagem para si mesmo em libertar os outros. Então, se eu amo ser diferente, eu não vou querer libertar o outro. Aí eu não vou atingir ainda esse nível de oração. Isso pode ser adiado por muito tempo, porque pode parecer ser perigoso em vez de misericordioso. Então, enquanto a culpa e o medo estiver na mente, eu posso ter medo de me unir ao outro, porque eu acredito que ele é meu inimigo, tenho medo dele, então eu não vou querer esse tipo de oração. Para os culpados, de fato, parece haver uma vantagem real em ter inimigos. E o que se imagina que se ganha com isso tem que ser abandonado, se é que os inimigos vão ser libertados. Então, por não saber orar bem de outros, deixa eu só ver essa pergunta aqui do chat, abri aqui, da Juliana. Então, por não saber orar bem de todos envolvidos. É que assim, como tu vai orar, então tu tem que orar pelo bem de todos os envolvidos, porque queira ou não queira, cada um tem uma necessidade diferente, né? Só que a gente não sabe, o que é bom para mim pode ser não bom para ti. Exato, então a gente ora pelo reconhecimento do Cristo nele. Que por isso, né? No primeiro nível, sim. Nesse primeiro nível, enquanto ainda é eu e meu irmão, eu oro pelo bem dele também, pela liberação dele. Claro que isso ainda está separando, por isso que é a primeira mudança na oração, não é a oração ainda no nível mais alto, mas já é um passo avançado. Orar pelo bem dos outros já é um avanço, já é o primeiro degrau. Não é o último ainda, nós vamos ver no topo da oração, mas já se enquadra perfeitamente nessa primeira mudança, orar pelo bem, orar para não ver um inimigo no irmão, porque na oração do mundo, ele é meu inimigo. Então, orar pelo bem dele seria também, um exemplo bem específico dessa primeira mudança. E como ele diz aqui, quem está na culpa, ele tem vantagem em ter inimigos. É óbvio, por quê? Porque nós colocamos a culpa no outro. Aquela ideia do ego, eu sou inocente, ele que fez isso para mim. E outra vantagem também, a salvação proclamada pelo ego é que eu vá aplacar a culpa de Deus sendo vítima. E como é que eu posso ser vítima e pagar o preço pelo meu pecado se ninguém cobrar isso, fizer esse papel para mim? Então alguém tem que se sacrificar. Se eu for certo tipo de religioso, vou achar que Jesus já se sacrificou por mim. Ele fez isso. Mas isso não me liberta porque eu ainda vejo a salvação lá fora. Eu não a vejo em mim mesma. É preciso desistir da culpa e não escondê-la. Então não adianta botar a culpa no outro lá fora. Ele que é o culpado, eu sou inocente. Isso é esconder a culpa da mente. É botar ela onde eu não enxergo em mim e achar que eu sou inocente. A falsa face da inocência. Olhem como eu sou vítima e como ele é ruim. Então, isso esconde a culpa. Isso não é desistir da culpa. Isso é mantê-la viva, só que escondida da minha consciência. Isso também não pode ser feito sem alguma dor, e um vislumbre da natureza misericordiosa desse passo pode, por algum tempo, ser seguido por uma fuga profunda para o medo. Então, a humanidade, de um modo geral, tem muito medo desse primeiro passo, de olhar aquilo que está lá fora e reconhecer que é seu. Isso, geralmente, é o pior passo de todos, o mais difícil de ser dado, porque esse geralmente vem acompanhado de medo e de grande dor por nossa parte. Não deveria ser assim, mas é assim que acontece.
pois as defesas do medo são aterradoras em si mesmas e, quando são reconhecidas, trazem o medo com elas. Então, aquilo que nos defende do medo é aterrador, isso é terrível. E isso, então, nos traz, quando isso é reconhecido, o medo acompanha. Por isso que esse primeiro passo, usualmente, é acompanhado de muito medo. E que vantagens uma ilusão de escapar jamais trouxe a um prisioneiro? Então, que vantagens tem nós jogar a culpa lá fora se eu igual continuo na minha mente sentindo culpada? Então, não tem vantagem nenhuma nesse sistema de salvação do ego. Ele só pode escapar realmente da culpa reconhecendo que a culpa se foi. Então, precisa largar da culpa, não jogá-la para fora. Precisa simplesmente abandoná-la, deixar ela ir. E como é possível que ele reconheça isso enquanto estiver escondendo-a em uma pessoa, sem ser capaz de ver que ela lhe é própria? Então, se eu esconder num outro, como que eu posso dizer que eu sou inocente agora? Eu apenas a escondi, eu não larguei dela, eu apenas a botei num lugar onde ela está fora do meu alcance, aparentemente. Mas a minha mente sabe que ela ainda está lá e eu ainda sofro em consequência dessa culpa. O medo de escapar faz com que seja difícil dar boas-vindas à liberdade. E a segurança parece estar em fazer de um inimigo um carcereiro. Como pode ele ser liberado sem que sintas um medo insano de ti mesmo? Então, por isso que nós temos medo de perdoar o inimigo. Porque se ele não é o culpado, eu volto a reconhecer que a culpa está em mim. Então, este é o grande perigo que o ego sente de liberar o inimigo. O ego tem medo porque ele acredita na culpa. E se a culpa não está lá, onde é que ela está se ela existe? Então, ela está em mim. Então, por isso esse passo é tão amedrontador. Tu fizeste dele a tua salvação e o teu escapar da culpa. O teu investimento nessa escapada é pesado e o teu medo de desistir disso é grande. Então, Jesus diz, ele entende o porquê do grande medo que nós temos de liberar o irmão. Porque na nossa mente nós ainda acreditamos em culpa. E enquanto acreditarmos na culpa, liberar ele, é fazer com que ela recaia sobre nós mesmos. Então, isso é o que o ego nos disse. E esse medo está por detrás do nosso medo de elevar a oração. Por isso que o mundo, de um modo geral, ainda não despertou para essa oração mais elevada. Ele ainda mantém o sistema de eu e o outro culpado de preferência. Fica quieto por um instante, esse quieto não é calar a boca, é aquietar-se. Aquieta-te por um instante agora e pensa no que fizeste. Não esqueças que foste tu que fizeste tudo isso, portanto, tu és aquele que pode fazer com que tudo desapareça. Esta é a boa nova. Fui eu que fiz, ninguém outro fez a mim. Se fui eu que fiz, é eu que posso fazer com que tudo desapareça. Aqui está a liberação, o poder de pensar em um inimigo, de pensar jogar a culpa lá fora, de pensar culpa estava em mim. Eu escolhi pensar separação. Eu posso desfazer isso. Estende a tua mão. Esse inimigo veio para abençoar-te. Então, esse inimigo que eu fiz do próprio Cristo um inimigo, um Cristo só pode abençoar. Então, esse inimigo, na verdade, é o meu ser que pode abençoar-me. Aceita a sua bênção e sente como o teu coração é erguido e o teu medo libertado. Não te apegues ao medo, nem a ele. Ele é o Filho de Deus junto contigo.
ele não é um carcereiro, mas um mensageiro de Cristo. Sê isso mesmo para com ele, de modo que possas vê-lo assim. Então, sejas o Cristo para com aquele ser que pareceu ser o teu inimigo, porque é o próprio Cristo nele que irá te abençoar, que irá te unir. Aqui está a liberação do inimigo. Aqui está uma bênção no lugar do que antes veio para amaldiçoar. Aqui está a liberação da culpa, o que antes estava programado para esconder a culpa. Não é fácil reconhecer que orações por coisas, por status, por amor humano, por dádivas externas de qualquer tipo, são sempre feitas para instituir carcereiros e esconder-te da culpa. Então, aqui está a primeira mudança, nós reconhecer que na oração, qualquer coisa por coisas externas, está nos aprisionando como um ser separado, um ser aprisionado, um Cristo aprisionado. Essas coisas são utilizadas como substitutos para Deus e, portanto, distorcem o propósito da oração. O desejo por essas coisas é a oração. Então, aqui está o segredo da oração. É o desejo por querer outros deuses diante de Deus que faz com que a oração seja por separação ainda, que faz essa oração permitir que nós continuemos com a nossa individualidade ou com o nosso senso de separação do ser que nós somos. Não é preciso pedir explicitamente. A meta de Deus se perde na busca de metas menores de qualquer tipo. E a oração vem a ser um meio de requisitar inimigos. Então, quando na oração verdadeira eu peço explicitamente, eu estou pedindo pelo finito, pelo limitado. E isso, se eu tenho algo limitado, eu estou limitando a mim e não oferecendo ao outro, e automaticamente eu crio um inimigo. Porque se eu tenho algo limitado, isso não se abrange ao outro. E se o outro não tem o que eu tenho, obviamente que daí eu tenho um inimigo. Porque nas dádivas de Deus, tudo é para todos. Só assim que o amor de Deus pode se estender. O poder da oração pode ser reconhecido bem claramente nisso. Ninguém que queira um inimigo deixará de encontrá-lo. Mas com essa mesma certeza, ele perderá a única meta verdadeira que lhe é dada. Pensa no custo e compreende-o bem. Todas as outras metas são obtidas às custas de Deus. Então, qualquer coisa que eu peça em oração que limite o poder ilimitado de Deus, eu estou me esquecendo do próprio amor de Deus que eu sou. Então, esse custo eu preciso reconhecer. Então, nesse primeiro nível de mudança, eu reconheço que ao pedir ao meu irmão algo diferente de a mim, eu fiz dele um inimigo. E eu aceito que isso tem uma lógica absoluta, e aí eu passo a liberar ele desse papel, porque eu não quero mais aprisionar ele. E aí, obviamente que a minha oração passa a ser por querer o melhor para ele, tanto quanto a mim. E ainda falando no requisito de oração, qualquer oração que não peça o reconhecimento do todo que nós somos é automaticamente limitante. Por isso que qualquer coisa por status, como ele diz, por amor humano, por dádivas externas, por saúde física. Então, o que nós podemos pedir? Para que o nosso ser seja reconhecido como o Cristo que é, que as dádivas de Deus sejam reconhecidas na nossa mente. Pedir que o amor de Deus seja livremente experienciado no nosso ser.
Isso é uma oração por todos. E, por efeito secundário, tudo o mais nos é acrescentado. O Espírito Santo sabe que temos essas necessidades por status, por amor físico, por dádivas terrenas, por saúde. O Espírito Santo sabe. E isso por efeito natural de unicidade por Deus. Por sermos quem que nós somos como filhos de Deus, nós temos direito natural disso, não precisamos pedir isso. Isso é nossa herança natural. E o Espírito Santo vai apresentar aqui no mundo separado, porque ele tem um pé aqui na ilusão e uma no céu. E ele vai atender a nossa oração, suprindo a necessidade tal como nós pensamos que a temos aqui. Não que ela seja real, mas nós acreditamos que temos certas necessidades. Então, a oração que atende nossas necessidades aqui é aquela que vai para a unicidade. Esta é a oração verdadeira. Então, hoje nós vimos esse primeiro passo, vimos as formas de oração, e na sexta que vem nós vamos ver então a segunda mudança e a última, que é orar com os outros, e o fim da escada. Então, a continuação dessa oração. Vou abrir então aqui para o nosso chat, para quem quiser colocar mais alguma coisa aqui, pode abrir o microfone, ou escrever, ou ficou alguma dúvida ainda ficou bem claro que a oração ela se funde com a própria vida. Não é um pedido, não é o que nós pensamos especificamente num instante, é o nosso desejo por detrás do que falamos, isso que é a oração, o desejo por detrás daquilo que fizemos. Deixa eu ver aqui no chat. Aqui ficou muito claro, muito lindo, que eu reconheça Cristo em cada um dos meus irmãos. Esta é uma oração verdadeira. Esta é uma oração por libertação e por efeito secundário, por ela libertar, por ela corrigir todas as faltas, automaticamente todas as necessidades físicas também são atendidas ali dentro dela. Por isso que não precisamos enumerar na nossa oração as necessidades físicas. O Espírito Santo sabe quais que são. Ele não é bobo, ele entende que nós ainda pensamos que as temos. E por isso que ele as supre de forma ilimitada e para todo sempre. É o papel dele dentro do sonho. Então, nós tivemos isso. Nós vamos fazer, então, agora... Oi? Uma coisa que veio para mim agora, e que era tão difícil de realmente compreender antes, é quando as citações bíblicas, as religiões, sempre falam que Jesus falava, ama o próximo como a ti mesmo. E realmente, sem te compreender o que ele está dizendo, amar o próximo como a ti mesmo, no contexto do mundo, da dualidade, das religiões, é impossível, porque é o tempo todo diferença, superioridade, inferioridade. Como que você vai amar o próximo se você, no fundo, vê o próximo como teu inimigo e o condicionamento, o tempo todo está acontecendo isso? Né? O discurso dos líderes espirituais, da diferença, de apontar o dedo. Aí eles terminam, digamos, uma oração falando, ama o próximo como a ti mesmo. Então, eles estão blasfemando o tempo todo que Jesus quis dizer. Ele teve muita coerência no que ele quis dizer, porque isso é unicidade. Mas aí o ego, ele trouxe para a dualidade e transformou o que Jesus disse para a gente, no fundo, se sentir mais inimizade com esse próximo. Eu vou amar o meu próximo se ele é diferente de mim, né? Se ele é de uma outra religião, é um outro corpo, como é que eu vou amar o próximo? Então, assim, quando a gente começa a estudar a oração, pelo menos está vindo aqui para mim, começa a vir esses condicionamentos antigos. Eu não conseguia entender, eu achava lindo isso.
como que eu vou amar o próximo se eu estou vendo o tempo todo ele como meu inimigo, estou me comparando, e as religiões retroalimentando isso na gente, né? Seria Então, até hipocrisia dizer que ama o próximo. exatamente. É o que me veio aqui desse estudo, né? Tudo como você começa a realmente compreender o que Jesus quis dizer, realmente. E outra coisa também, quando ele dizia ama o teu próximo como a ti mesmo, ele, para mim, sempre vinha ainda a dualidade, como é igual a mim, amar a mim e a ele, duas coisas, eu e ele. E, na verdade, como ele está dizendo igual, porque não são separados como um só, e não como dois, mas do mesmo jeito. Amar o A e o B do mesmo jeito. Não, ambos são o A, não existe B. Então uma questão assim de interpretação que a gente vai elevando, compreendendo que o próximo é eu mesmo. É impossível, se eu estou no instante santo de amor, não ver o instante de amor nele também. Perfeito. Deixa eu ver aqui no site. Maria Emília, eu nunca aprendi a rezar, pois tinha muitas dificuldades em pedir, visto que eu entendia que se Deus sabe tudo, sabe o que eu preciso. Já era, você já trouxe dentro de si essa evolução, já deve ter aprendido em outras aprendizagens que é natural, né? Esse pensamento, se Deus sabe tudo, como é que eu preciso ainda falar para Ele? Já é um nível de oração mais elevada, já tinha isso dentro de si, já veio essa evolução. As orações aumentavam a separação. Sim, no primeiro nível a oração ela é por separação, então ela precisa ser reparadora. No fundo, o tema do mundo é não ama o outro, assim como tu não te amas. Sim, também. O que eu vejo lá fora, na verdade, é espelho do que é em mim. Que o amor seja igual em todos. E o amor ele é único, não existem dois amores. Se o amor, porque o amor é de Deus, e só tem um Deus, não tem dois criadores. Não tem duas fontes de amor. Então, o amor que eu vejo em mim, que é o amor de Deus, é o mesmo amor que está no meu irmão. E nisso a unicidade é reconhecida. Podemos fazer, então, agora ainda um instante de entrega. Deixa eu só ver aqui, Inge. A Bíblia queria dizer... Deixa eu abrir aqui o chat, que já desapareceu. O que a Bíblia queria dizer ao trazer a temática do dízimo? Aqui ainda está dentro da dualidade. O dízimo, na verdade, a palavra dízimo não é de 10, né? É de dar a Deus. Dízimos, na sua origem, é de nós ofertarmos a Deus. Então, é uma oferenda feita a Deus dentro da dualidade. Dentro da oração por separação, vem um senso de que além do mundo aqui existe algo a mais, eu obviamente me vejo em falta desse a mais. E esse dízimo seria então uma forma de eu pagar esse a mais. O que não significa que dentro do mundo aqui, como tudo, né, leva a Deus, tudo é necessário, todas as formas de oração que estão acima do mundo e as igrejas se colocam nisso, elas precisam de coisas físicas, então aquilo que é necessário lhe será dado. Então, nesse sentido, não é errado cobrar o dízimo ou, né, o valor necessário. Agora, quando isso vem contaminado com ganância, aí a oração ainda é por separação. Então, como em qualquer outra coisa, essa doação pode ser santificada, porque o valor ali é necessário para trazer o conhecimento aos demais. Tudo aqui no mundo físico tem seu preço, até para a gente
manter aqui nossa conversa, porque a gente teve acesso, né, e isso teve um certo preço, então está certo em contribuir também para as formas religiosas, que eu digo assim, uma parte para a sustentação disso. Mas até isso eu entrego ao Espírito Santo. Ele sabe inspirar a quem e o quanto dar. Não sei se ficou claro. Mas então é uma forma de nós agirmos aqui. Assim como eu preciso de dinheiro ainda para ir num supermercado, preciso do dinheiro para comprar uma roupa, né? Para tudo é necessário ainda. Então, o dízimo se enquadra nisso, é a forma de usá-lo que pode ser boa ou má, como tudo que é aqui dentro do mundo. E a forma de doar também. Pode ser por gratidão e pode ser por barganha, por benefício próprio. E, infelizmente, muitas vezes as pessoas fazem o dízimo em forma de barganha, de benefício próprio, e aí a oração ainda é por separação. É a mesma lógica da doação. Perfeito, a mesma lógica. Já que no mundo ainda é assim, então dá mais que a oração seja por libertação de culpa. Podemos fazer então o nosso instante de unicidade, que a gente então faz agora esse instante de se sentir acolhido no nosso ser. Nós nos elevamos junto com Jesus, que sabe fazer isso de modo perfeito, porque Ele está totalmente consciente do nosso ser. A gente faz agora esse instante santo de entrega da nossa mentalidade à unicidade, ao reconhecimento de quem nós somos em Deus. E aquele que tiver alguma coisa que o perturbe na mente, como nós dizemos, nós não devemos esconder aquilo que nos perturba, e sim largar aquilo. E nós vamos, nesse instante de oração, ter essa oportunidade de largar aquilo que está ferindo o nosso pensamento. Então, imaginamos, além do corpo, além do sol e das estrelas, além de todo o universo, antes de todo o universo, uma luz muito brilhante, um ponto de luz dourada que vai crescendo em forma de círculo, e tudo dentro desse círculo é completa luz. E esse círculo se expande na nossa frente e os seus contornos desaparecem e tudo vira luz, porque essa luz a tudo abrange. E entre nós e a luz agora há um altar, onde nós podemos largar ao Espírito Santo aquilo que está nos perturbando. Porque isso estava entre nós e a nossa consciência de unicidade de Deus. E nós o oferecemos como nossa dádiva a Deus, porque não queremos outros deuses diante dele, só ele na nossa mente. Então, ficamos felizes em largar, em doar isso espontaneamente, para que a luz do Espírito Santo desfaça todo equívoco, tudo que era ausência de luz, tudo que era ausência de amor. Esta luz, este amor, cobre, transpassa. E agora passamos mais um instante santo,
unidos, apenas sentindo essa consciência de estar sem contorno, porque a luz está transpassando a tudo. A luz se estendeu até o infinito, não há um lugar que não tenha essa luz curativa, morna, que nos aquece, que nos ama. E aqui, nessa luz, nós somos totalmente livres e amados, e amamos como essa luz a tudo e a todos, porque tudo somos nós, não há contornos, não há nada que não se mova livremente da luz. E aqui, na perfeita unicidade, não há oposição, não há dualidade, há só o amor representado por esse conforto dessa luz. E gratidão por esse instante santo, por essa luz, por nós ainda sermos o Espírito de totalidade como Deus nos criou. Gratidão por aquilo que acreditávamos em separação ter sido só um sonho, não foi real, e nós ainda temos para onde despertar. E gratidão a Jesus, ao Espírito Santo, que nos trouxeram até aqui. E gratidão por essa luz atender a todas as nossas necessidades específicas quando voltarmos em consciência para o nosso sonho. Gratidão por não precisarmos sequer enunciar o que precisamos. Simplesmente precisamos só manter esse canal aberto para que a luz haja através de nós. Esta é a nossa vontade, esta é a nossa oração. Obrigado por esse instante santo. E assim, quem quiser já podemos retornar lentamente à nossa consciência daqui, mas com certeza uma luz no nosso inconsciente, uma luz que brilha, um clarão no inconsciente, na culpa, e isso traz leveza à nossa jornada. Isso nos permite que dentro do sonho nós avancemos cada vez mais rapidamente em liberação, em amor, em crescimento, a unificação da nossa vontade, em união da nossa vontade verdadeira com aquela vontade que nós tínhamos dividido dentro do sonho da dualidade. Jesus também dá graças por esse tipo de oração nosso, porque como seus irmãos amados, aqui no sonho nós somos os irmãos dele. E ele ama incondicionalmente seus irmãos, e ele ama quando seus irmãos não se sentem mais aprisionados. Então, esta mensagem fica conosco hoje. Com isso, então, encerro hoje a nossa canção da oração. Até semana que vem. Tchau. Um bom fim de semana a todos. Gratidão. Obrigada. Muito obrigada.